Pessoal, continuando aqui a correção, vou fazer o número 8 para vocês. Então, o número 8 ele falou o seguinte: obtenha o valor da tangente de alfa e a medida de x na representação. Então, o exercício quer a tangente de alfa e o valor de x. Quero essas duas coisas, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa, observe aqui uma coisa. Aqui é 30. Aqui é um ângulo reto, viu, gente? Não colocou aí não uma falhazinha aí. Aqui é um ângulo reto. Então, observe o seguinte. Eu tenho o cateto oposto ao ângulo, que é 2A, e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo, que é 2x. X mais x, 2x. Então, eu vou brincar com essa informação aqui primeiro. No triângulo grande. Ó. Agora eu vou trabalhar nesse triângulo aqui agora, ó, que é o triângulo grande. Ó. Onde eu conheço o ângulo. Então, vou fazer a tangente de 30. Tangente de 30. O que é a tangente de 30? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu vou descobrir que a tangente de 30 nessa situação aqui é A dividido por X. Por quê? Porque eu vou simplificar, então eu vou A dividido por X. E no lugar da tangente de 30, eu vou colocar o valor, gente. Qual é o valor da tangente de 30? Raiz de 3 por 3, que é igual a A dividido por x. Vou fazer cruzado. Então eu tenho o seguinte, que raiz de 3 vezes x é igual a 3a. O x é 3a dividido pela raiz quadrada de 3. Eu vou racionalizar. Então eu vou descobrir que o meu x vale 3a raiz de 3 dividido por 3. Por quê? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Vou simplificar esse 3 com esse 3, descobrir que o x vale a vezes a raiz quadrada de 3. Então aqui está o valor do a. Beleza? Agora é o seguinte, observe, gente, que eu tenho outro triângulo retângulo. Que é esse triângulo aqui, ó. Onde aqui eu vou falar que esse ângulo aqui vale beta. Esse é o ângulo beta. Agora eu vou usar esse triângulo retângulo vermelhinho aqui, ó. Esse triângulo retângulo vermelhinho. Correto? Eu vou calcular a tangente de beta. Tangente de beta. Qual é a tangente de beta, gente? Ó, a tangente de beta é o cateto oposto ao ângulo x dividido por 2a. Correto? Logo, a tangente de beta vai ser igual x ao x aqui. O x é a raiz de 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar a raiz de 3 dividido por 2a. Então, a tangente do ângulo beta vai ser esse a que está multiplicando, eu vou cancelar com esse a. Então, tangente beta é raiz de 3 dividido por 2. Então, a tangente beta eu já tenho, galera. Ó, tangente beta, raiz de 3 dividido por 2. E, já que eu tenho a tangente beta, eu também consigo calcular, gente, a tangente de alfa mais beta, que é a tangente desses dois aqui, ó. Então, tangente de alfa mais beta vai ser o quê? Vai ser 2x dividido por 2a, que é a tangente de alfa mais beta. Ó. Cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Vou simplificar isso aqui, beleza? Aí eu vou chegar ao seguinte, tangente de alfa mais beta vai ser x dividido por a. Só que eu já sei o valor do x. Então, tangente de alfa mais beta vai ser a raiz de 3 dividido por a. Por quê? Ó, no lugar do x, eu estou colocando a raiz de 3, que eu encontrei lá no início. Vou simplificar esse a com esse a. Descobri, então, que a tangente de alfa mais beta vai ser raiz de 3. Beleza? Então tá aqui. Só que eu também poderia concluir isso da seguinte forma. Alfa mais beta dá 60. Por quê? Se aqui é 90, se aqui é 30, esses dois são, ó, esses dois juntos com esse aqui são complementares. Então aqui vai dar 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. Também dá desse jeito. Correto? Mas quem não fez, bacana.
Feito isso aqui, gente, eu vou agora na forma da tangente. Então, tangente, o que é tangente de alfa mais beta? Então, vamos lá. Ó. Tangente de alfa mais beta vai ser tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta. No lugar da tangente de alfa mais beta, eu vou colocar a raiz quadrada de 3 que eu descobri. Correto? Tangente de alfa eu quero encontrar. Foi perguntado lá. Mas tangente de beta está aqui. Raiz de 3 dividido por 2. Isso tudo dividido por 1 menos tangente de alfa. Novamente, eu quero descobrir. Vai ficar um pouquinho apertado. Vezes a tangente de beta, que é raiz de 3 por 2. Okay? Aqui é a raiz de 3 por 2. Vamos ver se não vamos ter espaço. Então ficou assim, ó. Vou até colocar na posição certa. Cadê? Tangente de alfa mais a raiz de 3 por 2, tangente de alfa, dividido 1 menos tangente de alfa, vezes a raiz de 3 por 2. Isso tem que dar a raiz de 3. Ó. Só eu organizei melhor aqui. Tranquilo? Então agora ó, nós vamos fazer uma proporçãozinha aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então eu tenho o seguinte. Tangente de alfa mais raiz de 3 sobre 2 vezes 1 vai ficar tangente de alfa mais raiz de 3 por 2. Que é igual a esse vezes esse. Agora eu vou até colocar devagar aqui. Ó, raiz de 3 vezes, abro parênteses, 1 menos raiz de 3 vezes tangente de alfa, apertadinho, dividido por 2. Nem vai dar para fechar aqui, vamos ver se dá. Tá aí. Então aqui ficou 1 menos tangente de alfa vezes raiz de 3 sobre 2, está aqui, vezes a raiz de 3. Então eu tenho o seguinte, tangente de alfa mais a raiz de 3 por 2, que é igual. Agora nós vamos fazer o chuveirinho aqui. Raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, é raiz de 9, que dá 3. Então vai ficar 3 tangente de alfa dividido por 2. Correto? Vamos passar a tangente de alfa para um lado e o número para o outro. Então vai ficar ó, tangente de alfa mais 3 vezes tangente de alfa dividido por 2 vai ser raiz de 3, que está aqui, menos raiz de 3 por 2. Ó. Esse veio para cá e esse eu levei para o primeiro membro. Correto? Então nós temos... Vamos tirar o MC disso aqui de uma vez, aí nós tirando dos dois lados e já elimina. Ó, MC é 2, 2 por 1, 2 vezes tangente alfa, 2 tangente de alfa, mais 2 por 2, 1, vezes 3 tangente de alfa, 3 tangente de alfa, que é igual 2 por 1, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 por 2, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tirei nos dois membros, não preciso mais. 2 tangente alfa mais 3 tangente alfa vai ficar 5 tangente alfa, que é igual 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai dar 1 raiz de 3. Logo, a tangente de alfa é a raiz quadrada de 3 por 5. Esse 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Só isso. Extenso, mas não é difícil, ok?